Olá, alunos! Sou eu, a sua professora Regina Lúcia, da Sala de Leitura da Escola Menezes Cortes. E você já sabe, né? Tô na varanda, tem rede, é sinal que hoje é dia de O Conto do Prof. Quem será que vai invadir a nossa casa contando uma bela história? Quem será? Invade a nossa casa agora o Conto do Prof. Oi pessoal, bom dia. Meu nome é Jaqueline, eu sou professora de português da Escola Menezes Cortes e estou aqui a convite da professora Regina, da Sala de Leitura, para fazer parte do Conto do Prof. Eu vou ler uma sinopse para vocês, um pequeno resumo de um dos meus livros preferidos, que é O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe foi escrito por um escritor francês chamado Antoine de Saint-Exupéry. Como o nome é um pouco complicado, a gente vai chamar só de Antoine. Antoine, ele entre 1941 e 1943, ele ficou exilado nos Estados Unidos por conta da Segunda Grande Guerra Mundial. Ele já tinha escrito O Pequeno Príncipe, mas não conseguiu publicar na França. Então, nos Estados Unidos, enquanto ele estava no exílio, ele conseguiu publicar o livro. E a única exigência dele é que fosse publicado numa edição em inglês e numa edição em francês, para que ele pudesse enviar para a França. Uma particularidade do livro é que todas as pinturas, todas as aquarelas foram feitas pelo próprio autor, ou seja, o Antoine, além de escrever o livro, ele também fez todas as gravuras que o livro contém. Outra particularidade muito peculiar do livro é o fato de ele ser um dos mais lidos do mundo inteiro. É um livro que foi traduzido por mais de 80 línguas diferentes e lido em diversos continentes do mundo todo. Ele pode ficar entre os mais lidos, como a Bíblia ou o Alcorão, por exemplo. E aí a gente se questiona, poxa, se é um livro de criança, se é um livro voltado ao público infantil, por que é um livro tão procurado? Porque é um livro comovente, porque é um livro que conta uma história que busca dentro da gente a nossa criança interior. Então faz com que a gente faça uma reflexão sobre a vida, sobre as coisas que realmente importam para nós, né? Que as coisas estão além daquilo que a gente enxerga, além das aparências. Então eu vou contar para vocês uma pequena sinopse do livro, tá? Fazer um pequeno resumo para estimular em vocês essa vontade de ler o livro todo. O livro começa contando uma recordação que o narrador da história possui sobre o primeiro desenho que havia feito em sua infância. Na minha opinião, o próprio Antoine está escrevendo sobre ele e a infância dele. Tratava-se de um elefante que foi engolido por uma cobra da espécie jiboia. Ele resolve perguntar aos adultos que conhecem o que eles estavam vendo em seu desenho, e diversas respostas unânimes foram dadas por eles. Todos só conseguiam ver um chapéu. Quando o narrador cresceu, queria mais uma vez testar o grau de lucidez das pessoas e por isso resolveu mostrar novamente os desenhos para os adultos. E todos continuavam a responder a mesma coisa: um chapéu. Assim, ele acabou vivendo toda a sua vida sem amigos, com os quais realmente pudesse estabelecer uma conversa. Por causa das decepções que teve com o teste do desenho, acabou escolhendo como profissão ser piloto, talvez porque ele ficasse um pouco mais solitário. Um certo dia, ocorreu um problema com o avião que pilotava e ele caiu no deserto do Saara. Na primeira noite no deserto, o narrador acabou adormecendo na areia mesmo. Quando o dia raiou, uma voz estranha o despertou. Tratava-se do Pequeno Príncipe. Um rapaz de cabelos dourados e com um cachecol vermelho em torno do pescoço. Este pediu que o narrador desenhasse um carneiro. O narrador então resolve mostrar a ele aquele misterioso desenho desde a sua infância, que ninguém nunca acertou o que realmente era. E ele lhe diz que não quer um elefante sendo engolido por uma jiboia, e sim um carneiro. Mas havia um problema. Por ter sido desencorajado a desenhar, o narrador tem dificuldades para desenhar o carneiro. O narrador, então, começa a conversar com o rapaz. Depois de muito tentar, ele tem a brilhante ideia de desenhar o carneiro dentro de uma caixa.
E para sua surpresa, o Pequeno Príncipe acaba aceitando o desenho. E aí ele conta que veio de um planeta que possuía o tamanho de uma casa. E que, por sua vez, contou ao narrador também o drama que ele estava vivendo no seu planeta. Por que ele precisava tanto de um carneiro? Porque havia uma árvore chamada baobá que crescia muito. Por isso o carneiro era importante, para que pudesse se alimentar dos baobás enquanto eles ainda eram pequenos. Assim, o narrador passou a valorizar as pequenas coisas do cotidiano, como, por exemplo, contemplar as estrelas, apreciar o perfume e a beleza de uma flor e admirar o pôr do sol. O príncipe ainda contou todas as suas aventuras em diversos planetas. No último planeta visitado por ele, a Terra, encontrou uma serpente, que, através de uma picada, prometeu-lhe enviar de volta ao seu planeta de origem. O narrador da história não gostou muito dessa notícia, já que ele havia se afeiçoado muito ao rapaz. O Pequeno Príncipe pediu que o narrador não sofresse quando seu corpo não estivesse mais com vida. Acabou ensinando a ele uma valiosa lição, a que devemos aprender a olhar para além das aparências. Não havia nenhuma outra maneira do pequeno viajar para o seu planeta de origem, já que no estado em que se encontrava estava muito pesado para isso. Assim, com a picada, ele se tornaria mais leve e poderia, enfim, realizar a tão esperada viagem. Quando o dia de encontrar a serpente finalmente chegou, o Pequeno Príncipe, ao ser picado, não esboçou reação alguma. E também não gritou. Aceitou de maneira corajosa o destino que lhe foi imposto. Depois de tombar como uma árvore, enfim, voltou para o seu planeta. Tempos depois, o narrador se sentiu consolado por saber que o rapazinho havia conseguido o que tanto desejara. Hoje, quando ele olha as estrelas do céu, sorri lembrando do seu Pequeno Príncipe. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumo e que esse pequeno resumo estimule vocês a ler toda a história, o livro inteiro. Um beijo. Ai, Jaqueline, muito obrigada por essa história maravilhosa que é o Pequeno Príncipe. E eu saí da rede correndo, fui lá no quarto só para mostrar que eu também tenho o Pequeno Príncipe. E você sabe, pode ver que tá meio amareladinho, né? Sabe por quê? Eu ganhei, eu marquei aqui, né? Eu escrevi: presente do meu padrinho nos meus 15 anos. Eu ganhei este livro quando eu fiz 15 anos. Confesso que na época a leitura não me agradou muito. Eu deixei meio que de lado, não me interessei muito. E aí, nesse negócio de mudança, vem pra lá, vem pra cá, eu peguei o livro e resolvi reler. Eu já tinha 30 anos. E olha, gente, foi magnífico. Foi uma leitura maravilhosa. O Pequeno Príncipe é uma leitura realmente para você ter na sua casa e ler várias vezes durante a sua vida. Porque cada vez que você lê, você vai se apaixonar mais ainda por esse Pequeno Príncipe. Sabe que interessante? Eu passei esse livro para minha filha, né? Eu dei para ela de presente também, né? Para que ela lesse. E hoje ele nem fica mais comigo, ele fica com a minha filha. Eu fui lá correndo pegar com ela, né? E num dos aniversários da minha filha, que ela gosta muito de ler, um coleguinha a presenteou com outro livro, O Retorno do Jovem Príncipe. Não é do mesmo autor, né? Mas é baseado na história do Pequeno Príncipe. Mas não vou contar não, sabe por quê? Isso é assunto para um outro conto do Prof. Então, até a próxima. Pode ser O Retorno do Príncipe ou outra história. Aguardem!